Pode rodar. Tá, então vamos lá. Usa o headset. Tem headset? Isso. Me deem retorno se vocês têm o áudio do filme. Olá, eu sou Baymax, seu agente pessoal de saúde. Oi, bem, Max. Sim, não tem o vi áudio. E o áudio é bom? Ouvi uma interjeição de dor. Qual é a sua queixa? Oh, só machuquei meu dedão do pé. Todo mundo ouve? Sim, tá bom. Tá bom? Então, tá bem. Avisem quando eu puder começar, tá bom? Pode começar. Pode? Bem, inicialmente, boa noite a todos. Agora, oficialmente, vamos continuar aqui falando do seminário Falando com os Espíritos. Uma redundância aqui. Eu vou recordar rapidamente os tópicos que nós falamos a semana passada e ingressar no capítulo de hoje. Vou compartilhar a tela aí com vocês todos. Muito bem. O seminário tem 6 blocos. Considerações iniciais, vamos falar de cuidados que servem para qualquer atendimento. Falamos também na semana passada, além dos cuidados, das fases do esclarecimento. Então, hoje nós vamos falar dos espíritos minimamente necessitados, mas eu vou recordar aqui os cuidados iniciais. Eu preciso ter uma noção de onde o espírito está. E nós dissemos aqui que o espírito pode estar em 3 momentos diferentes. Ou ele está no tempo e no espaço do esclarecedor, ou seja, ele sabe que ele está ali numa reunião, ele tem noção disso. Isso acontece com certeza com a maioria dos perseguidores, dos espíritos perturbadores. Mas ele pode estar num tempo e num espaço que é dele, e não no espaço e no tempo do esclarecedor. Ele pode estar num local, guardou aquela imagem, e eu preciso ter certeza que ele está em algum local e qual é. E o terceiro espaço é quando os mentores o condicionam num determinado espaço, que é um dos assuntos que talvez a gente fale hoje, se der tempo. Outro cuidado importante é que os olhos do esclarecedor são os do espírito comunicante. Ou seja, é o espírito comunicante que diz o que ele está enxergando, o que ele está ouvindo e o que ele está sentindo, e não o esclarecedor. O esclarecedor pergunta para obter a resposta do espírito. Isso dá segurança ao esclarecedor. E tomar cuidado para o espírito não saber que o esclarecedor não o está vendo. Porque se a gente se propõe a ajudar alguém, fica esquisito você ajudar alguém que ele não está vendo, que a gente não está vendo. Fica muito esquisito isso. Então, eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. Devo atender primeiro a necessidade central. Normalmente é essa que dá para atender. Não dá tempo, em 10 minutos, de atender as necessidades todas de um espírito. E qual é a necessidade central? É aquela que o espírito traz. Pode ser uma dor, pode ser uma aflição, pode ser um medo. Então, nós vamos atender a necessidade central, aquilo que o espírito tem preocupação, o centro de interesse dele. Não devemos usar termos espíritas, porque a grande maioria da humanidade não tem a menor noção disso. Não só os encarnados, como também os desencarnados.
existe uma quantidade muito grande de espíritos que não tiveram contato com doutrina espírita. E, portanto, eu devo evitar nomes como perispírito, lei de evolução, lei de causa e efeito, desencarnação. São termos que a maioria dos espíritos não conhecem. Então, eu devo evitar. Isso não quer dizer que a gente não possa falar na medida em que a conversa for andando e a gente puder explicar. Mas, no início, sem saber nada do espírito, eu preciso tomar cuidado com os termos que a gente usa. Aqui fica uma sugestão para evitar atendimento religioso. Depois eu posso passar uma historinha de um espírito que não queria saber de atendimento religioso. Acho que eu até contei na semana passada. E o sétimo e último, que eu acabei incluindo, porque eu falo disso, mas esse é um cuidado generalizado que a gente deve ter com qualquer tipo de espírito. Não falar da morte, para quem ainda não sabe. Porque, na realidade, morte não mata ninguém, só muda de lado. Então, muitas vezes o espírito, às vezes, diz assim, mas eu morri? Não, você não morreu, tanto é que você está falando comigo. Você só mudou de lado. Morte só muda a gente de lado, tá? Muito bem, então as considerações iniciais eram esses cuidados aí que vale para qualquer tipo de espírito. Os minimamente necessitados, os perturbadores, os que estão em crise e aqueles que não podem falar. Nas fases do esclarecimento, nós somos direto à recepção, e a recepção, quando tem, deve ser a mais simples possível, né? E a gente já parte para ouvir a história e propondo dentro da história do espírito aquilo que a gente precisa para ajudá-lo. E no fim, aqui sim, a gente tem sempre que encaminhar para alguém. Na vida espiritual, aqui na crosta, sobretudo à noite, as sombras pululam, né? Não tem mais o efeito sol, que incomoda muito os espíritos da sombra, eles vêm à superfície e aproveitam-se, inclusive, do sono físico de alguns encarnados para perturbar, né? E, normalmente, as reuniões mediúnicas são noturnas e encaminhar o espírito para liberá-lo, oh, agora você pode ir embora, segue a tua vida. Não, ele tem que ser encaminhado para alguém que vai, eventualmente, recolhê-lo, transferi-lo para uma colônia, para um núcleo, onde ele tem uma certa proteção, um certo auxílio. Pode ser até mesmo um hospital. Quando tem recepção, eu comentei aqui de uma recepção que eu fazia durante muitos anos e que era uma espécie de recepção carimbo, né? Eu falava ou fazia referências a tempo, então quase sempre eu usava boa noite e já designava irmão como se todo espírito que se comunicasse fosse masculino. A grande maioria é masculina, mas há exceções. Evitar o seja bem-vindo, porque aí tem três problemas, né? Que o espírito pode estar num lugar que não é aquele que a gente está. Então, quem está chegando lá somos nós, e não ele que está chegando. Depois, bem-vindo é masculino, e pode ser bem-vinda, né? Eu preciso saber o gênero do espírito para poder trabalhar na linguagem psicológica ideal. E às vezes tem espíritos que ficam amarrados, e a gente fala para ele, seja bem-vindo, ele fica bravo, porque quem pode, amarrado, ser bem-vindo? Não tem menor sentido, isso aí não combina com coisa alguma, o sujeito sentindo-se amarrado. Não que ele esteja amarrado. Quem estiver atendendo um espírito nessas condições e lembrar de perguntar quando ele disser que está sendo amarrado, pergunte se ele está vendo corda, se ele está vendo alguma amarra, porque na realidade o que ele sente é que o médium não permite que ele se mexa. Pelo menos essa é a recomendação que todos temos na educação mediúnica. Nós devemos segurar qualquer tentativa de agressão, de movimento do espírito, porque a gente não sabe o que ele pode fazer. O que a gente pode deixar ele falar. E também temos que coibir a fala, podando os termos chulos e palavrões.
Tomar cuidado com adjetivo, os adjetivos flexionam, né? No Brasil, alguns não, mas a maioria flexiona. Então, se eu me referir a um espírito que é masculino e falar que ele está cansado, não tem sentido, e vice-versa. Então, preciso tomar muito cuidado. E eu recomendei que, quando precisar adjetivar, usar o substantivo e não o adjetivo. Quando a gente quiser saber se o espírito. Por que um espírito está cansado? Porque ele chegou ofegante. A gente não vai perguntar, sem saber o sexo do espírito, por que ele está cansado. Porque cansado é masculino e pode estar cansada. O espírito pode estar cansado, pode ser um espírito feminino. Então a gente tem que perguntar com o substantivo: por que você está com esse cansaço todo? Evitar falar que ele está entre amigos, porque às vezes o espírito é bravo, se sente amarrado e a gente fala: você está entre amigos. Como é que pode alguém estar amarrado entre amigos? Sendo que às vezes o espírito não conhece ninguém. Eu não te conheço, não conheço ninguém. Como é que você nunca te vi? Como é que você é meu amigo? São coisas inadequadas para falar logo no início, sem a gente saber nada do espírito. Evitar referências religiosas, porque a gente não sabe qual é a religião do espírito que se comunica, né? Para nós, Jesus é o profeta maior, mas para muçulmanos, o profeta é Maomé, o profeta maior deles. Para os judeus não convertidos ao cristianismo, é Moisés. Então, sem saber nada da história do espírito, evitar falar de religião, a menos que ele queira falar sobre isso. E se ele perguntar onde é que ele está, você devolve a pergunta e pergunta onde é que ele acha que está. Já falamos sobre isso. Para evitar falar que ele está num centro espírita, tá? E aí eu brinquei que durante muito tempo, antes do espírito falar qualquer coisa, a gente já percebia o transe mediúnico pela ofegância do médium, né? O tórax do médium dá uma arfada, né? Dá uma enchida, ele respira mais profundamente sob a influência de um espírito. Então, percebendo o transe mediúnico, eu imediatamente falava tudo de uma vez, né? Boa noite, irmão, seja bem-vindo, meu querido, em nome, você está entre amigos, em nome de Jesus, numa casa espírita. Então, boa noite, irmão, seja bem-vindo, meu querido, você está entre amigos, numa casa, em nome de Jesus, numa casa espírita, tudo que eu não recomendo, mas eu fiz isso durante anos, durante anos. Depois eu fui aprendendo com os erros e substituindo essas falas todas. Então, eu não devo fazer referências a tempo, a gênero, a adjetivar a pessoa que está chegando, falar que ele está entre amigos. Muito bem. Então, o que que fala, senhor Américo? Não tem nada para falar? Tem que falar o menos possível, apenas para iniciar a conversa. Oi, olá, e aí? Se o espírito demorar muito para falar, porque às vezes eles são lentos para falar. Não porque eles falam devagar, é porque existe uma conexão entre a mente mediúnica e a mente do espírito comunicante. Então, quem ouve diretamente a história, principalmente é o médium. Claro que o espírito está ali, pode ouvir também, mas às vezes ele tem dificuldade de ouvir os encarnados. Então, pode ser que demore, né? Então, a gente precisa esperar um pouquinho essa conexão, sobretudo quando o espírito retorna a informação. Então, a gente precisa dar um tempo. Se demorar muito, aí a gente provoca. Então, agora, se o espírito começa, não tem recepção nenhuma, você entra na história dele. Muito bem, então nós vimos considerações iniciais e essas fases do esclarecimento, na realidade, nós só vimos recepção. Agora nós vamos ver exatamente os procedimentos da fase histórica e propostas. Porque aqui cerne a conversa e nós vamos falar de procedimentos. Américo, mas o que eu falo para o espírito? Você vai falar aquilo que ele trouxer como assunto. Você não precisa pensar em assunto nenhum. Ah, hoje eu vou falar de evangelho no lar para o espírito. Como é que eu sei que ele precisa dessa informação? Eu vou trabalhar a história que ele trouxer, não é isso? Então vamos lá. Então, os procedimentos não dizem o que eu falo, mas simplesmente como eu devo agir.
Então, ouvir com atenção é a primeira recomendação. Nós fizemos uma pesquisa em nossa casa espírita sem que os esclarecedores soubessem quem falou sobre o atendimento deles, e sem que os médiuns falantes soubessem quem foi o esclarecedor que eles criticaram. Então, todos os trabalhadores dos 6 grupos que nós tínhamos comentaram coisas inadequadas de médiuns falantes, de esclarecedores e de passistas. Então, tinha passista que vinha muito perfumado e a pessoa tinha alergia na reunião, então ele pôs lá. Só que ele não, quem escreveu, se fosse qualquer um dos 3 tipos de mediunidade, não colocava o próprio nome e também não colocava o nome de quem estava usando muito perfume. E aí, a maior reclamação, sobretudo dos médiuns falantes, é que os esclarecedores não prestam atenção no que o espírito está falando. E, por isso, às vezes, não atendem à necessidade, né? Ficam dando volta, pensando no que vai falar e tal. Então, tem que atender à necessidade central. Nessa fase inicial, a gente tem que ter um mínimo de história. Lembrando que um espírito perturbado, nesse estado minimamente, às vezes está perturbado, ele não tem clareza de onde está, quem é ele. Então é complicado isso. Basicamente, o histórico é a dificuldade que o espírito tem. E, sobretudo, se ele está com dor, por exemplo, ele vai fazer essa referência à dor. Então, mas eu tenho que ter um mínimo de história. Tem espírito que é muito falante e ele começa a contar um monte de coisa. E aí a gente presta atenção e fica atento sobre o que vai acontecer. Esse é um dos maiores clínicos gerais norte-americanos, William Osler. Ele tem uma frase que eu gosto muito e serve para nós esclarecedores. Ouça o seu paciente. Ele vai lhe dizer o que tem. Coisa que nem sempre os médicos sabem ou usam hoje. Eles preferem pedir um monte de exame antes para depois ver o que está acontecendo. Quando o histórico familiar, o histórico da pessoa é muito importante. Médicos homeopatas, por exemplo, fazem perguntas demais. Eles querem saber até de que lado da cama você levanta, para ter uma ideia do grau de importância para eles desse histórico que a gente tem ao viver. Quando a gente vive, a gente faz uma série de coisas que vai desde o jeito de dormir, o jeito de comer, o jeito de se alimentar, as comidas que a gente come. Então, o homeopata ele é preocupado com isso. Os clínicos gerais não homeopatas têm dificuldade nisso, a não ser os médicos que a gente chama de raiz. Aquele que pergunta, apalpa, quer saber quantos cardíacos tinha na família, quem que morreu do quê, se tinha diabetes. Então, nós não temos tempo de fazer anamnese como fazem os médicos aqui da Terra, ou deveriam fazer. E a gente não tem como pedir exame para os espíritos. Então, a gente tem que prestar atenção nos detalhes da conversa. Sempre usar a segunda pessoa, você, para atender o espírito. Porque você serve para homem, serve para mulher. Isso é um procedimento. Ouvir com atenção, obter o mínimo de história, falar na segunda pessoa é procedimento. Tá? Ah, seu Américo, e lá no Sul eles usam tu. Tu também pode, né? Tu vai, tu vem, pode acontecer. Eu conheço alguns esclarecedores que eram santistas, em Santos também eles usam muito tu. Não sei se foi uma migração dos sulistas para Santos, o fato que eles usam tu. Como tu vai? Uma coisa desse tipo. Né? Pode usar também, mas eu prefiro você, tá? A gente precisa tomar cuidado para não adjetivar, já falamos isso, e sempre que precisar saber de uma característica, de uma qualidade do espírito, nós temos que perguntar com o substantivo. Eu dei exemplos vários aí para vocês. Esse EX é de exemplo. Eu não devo antecipar nada do que o espírito está falando. Eu tenho que perguntar. Se não está clara a conversa,
ele está falando uma coisa que eu não entendi, eu preciso dizer. Olha, explica de novo, o que que você quis dizer com isso? Faz parte desse histórico mínimo que a gente precisa ter. Temos que respeitar a realidade do espírito, porque às vezes o espírito diz assim: nossa, que jardim bonito, né? E você está numa reunião espírita, você não está no jardim, você está do lado de dentro da casa. Pode ser até que do lado de fora do centro espírita tem um jardim, mas não é esse jardim a que ele está se referindo. Nós vamos ver isso hoje, se a gente chegar nesse ponto do nosso estudo. Devo evitar curiosidade sem proveito. Como eu não devo falar da morte, né, eu não vou perguntar para o espírito: escuta, do que é que você morreu mesmo? Porque ele nem sabe que morreu. Esses espíritos minimamente necessitados não sabem que morreram. E a gente não deve falar disso enquanto o espírito não está maduro para isso. Acho que eu dei exemplo de quando é que o espírito está maduro para receber essa informação ou não. Eu devo focar, então, o centro de interesse, a necessidade central do espírito. Necessidade central é um termo muito grande, não cabia na linha aí, pois centro de interesse. Onde é que está essa recomendação? Está num livro importantíssimo para quem trabalha em reuniões mediúnicas, que é o livro Desobsessão, do André Luiz. Todo grupo espírita deveria ter um manual de procedimentos, ou feito pela direção doutrinária da casa, ou usando um livro. Eu não conheço outro senão esse Desobsessão, do André Luiz, publicado em 1964, porque ele vai desde a preparação em casa até o fim da reunião, quando a pessoa chega de volta em casa, para não comentar, por exemplo, o que aconteceu na reunião. Porque qualquer comentário fora do ambiente protegido de um centro espírita, a gente atrai espíritos. E pode ser que a gente fale de um jeito que o espírito que foi atendido horas antes não goste. Então, não se comenta fora da reunião aquilo que acontece na reunião, a não ser ao final da reunião, ainda no ambiente de trabalho. Então, eu devo me interessar em resolver o problema central, que quase sempre é dor física, alguma aflição, mas pode ser uma dor moral. Pode ser deformação, esse DEF aí de deformação. Mas eu não quero falar de deformação agora, eu vou falar quando a gente falar de zoantropos. Não vai ser hoje. Também não está marcado outra reunião, não está marcada outra reunião para a continuidade do seminário. Então, vai depender dessa possibilidade. E sempre que eu falar, eu tenho que usar, de preferência, frases curtas e uma de cada vez. Falo uma frase, espera a resposta. Falo outra frase, espera a resposta. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um filminho da Operação Big Hero, esse branquelo aí no meio, entre o Hiro, que é o garoto da esquerda, e o seu irmão, que é Hamata, não sei, não lembro o nome dele, mas enfim. Esse boneco inflável, na realidade, é um robô inflável, como se isso fosse possível aqui na Terra. Mas, enfim, no filme é. E o garoto da direita, os dois garotos são irmãos. O mais velho desencarna, morre, né? E ele deixa como legado esse robô incrível para cuidar do Hiro. E esse robô foi treinado para atender às necessidades, sobretudo quando tem dor envolvida. Então, nós vamos ver um atendimento à necessidade central da dor. Vamos ver o que vai acontecer. Me avisem se estiverem ouvindo aí ou se não estiverem ouvindo. Olá, eu sou Baymax, seu agente pessoal de saúde. Oi? Bem, Max, não vi você ali. Houve uma interjeição de dor. Qual é a sua queixa? Oh, só machuquei meu dedão do pé. Tô bem. Numa escala de 1 a 10, qual o nível da sua dor? 0? Tá de boa, sério. Obrigado. Já pode ir embora. Diga se dói quando toco. Não precisa. Sem tocar. Tudo bem?
Você caiu. Você viu? Ai, Numa escala de... ai, Numa escala... Numa escala de 1 a 10... Numa escala de 1 a 10... Qual o nível da sua dor? 0. Então, tivemos aí um exemplo de dor física, né? E o Baymax usa a técnica interessante que a gente pode usar também quando o espírito estiver sentindo dor. Claro que você não vai perguntar de 0 a 10 logo no início, porque o sujeito sempre chega com uma dor 10 no centro. Aí a gente faz o tratamento fluídico, sem falar nisso, né? A gente fala, vamos tratar do espírito, vamos tratar de você, você vai sentir alguma coisa e presta atenção na sua dor, veja se ela vai diminuir. A ação dos espíritos, isso é um procedimento feito pela mentoria, é fluídica, não precisa dar remédio, não precisa dar injeção, um copinho com remédio e água. A ação é fluídica, simplesmente fluídica. A gente dá um tempo e depois então pergunta: olha, quando você chegou aqui, você tinha dor 10, com nota 10. De 0 a 10, qual é a nota que você dá agora à sua dor? E o espírito vai dizer, não eu. Ele vai dizer 7. 7 ainda é uma dor forte, não é? Então, se isso acontecer, peça ao espírito. Então, espera um pouco mais, vamos ver se vai melhorar ainda mais a sua dor. Presta atenção na sua dor e veja o que vai acontecer. Dá um tempo e dali a pouco a gente pergunta: muito bem, você disse que a sua dor era 7 há pouco. Então, agora, entre 0 e 7, qual é a sua dor? E ele vai dizer, é 2, por exemplo. 2 é uma dor razoável. Então, a gente pode perguntar, está incomodando essa dor de intensidade 2? Não. E aí a gente parte para outra necessidade, se é que o espírito tem outras necessidades. Uma coisa que pode acontecer é o espírito ter dor moral. O exemplo que eu vou dar aqui a vocês está no livro Os Mensageiros. É uma dor moral. Lá no final do livro, no penúltimo ou antepenúltimo capítulo, o mentor do livro, perdão, Aniceto, estava com Vicente e André Luiz, ambos médicos na Terra, para serviços de aprendizado, porque eles iam se tornar trabalhadores da equipe de Aniceto. O Aniceto recebe 2 solicitações de intercessão, 2 casos de desencarne. Uma que já estava desencarnada e outro que ainda ia desencarnar. A que estava já desencarnada era a Cremilda. E a Cremilda já tinha se libertado dos laços que aprendiam ao corpo denso. Mas, por alguma razão, ela não conseguia sair do corpo. Eu vou compartilhar a tela com vocês, mostrar a capa do livro. Esse é o caso Cremilda, que está lá no livro Os Mensageiros, produzido em 1944. Faz tempo, hein? A maioria dos que estamos aqui, de nós todos, não tínhamos nascido. Muito bem, aqui a dor é moral e o procedimento é feito na vida espiritual, pelos próprios espíritos. Só que aqui o espírito nem precisou ir à reunião de atendimento aqui na Terra. Ele está na vida espiritual e o Aniceto foi atender lá. O que mostra o seguinte, que sempre, em todas as épocas da humanidade, os que morriam, quer sejam minimamente necessitados, quer que sejam perturbadores, que tenham deformações, que tenham morte traumática, todos eles, durante toda a história da humanidade, foram atendidos na vida espiritual. E o mentor Alexandre vai dizer no livro seguinte a esse, que é Os Missionários à Luz, que eles têm pessoas especializadas para atender os que desencarnam. Só que, a partir de Kardec, nós passamos a ter reuniões mediúnicas na Terra. Então, nós podemos ajudar. Mas lá está bem claro que os espíritos fazem esse serviço e estão preparados para isso.
E por que que eles deixam a gente entrar nessa, se eles fazem esse serviço? Para a gente aprender aqui a trabalhar com poucas informações. E quando chegarmos à vida espiritual, se quisermos, podemos trabalhar também nessa área com mais informações. Muito bem, então vamos ver um caso de dor moral. Quando o Vicente é o cavaleiro mais à esquerda, o André Luiz é o cavaleiro mais à direita, de, de, de terno azul, e o Aniceto é esse de jaleco branco. O que está acontecendo? Aqui, deitada na maca, está a Cremilda. E aqui do lado está um noivo da Cremilda que não chegou a se casar com ela porque desencarnou. Então, a Cremilda perdeu o noivo, não se casou e desencarnou depois do noivo. E o que está acontecendo? O noivo está ali do lado, querendo ajudar a Cremilda. Falando mais ou menos assim, eu vou brincar um pouquinho, porque eu, eu brincava nas palestras com essa situação. O noivo dizia então para a Cremilda: Cremildinha, usando falsete aqui, Cremildinha, vem para cá para nós realizarmos o nosso sonho de amor que não foi possível na Terra. Ou seja, ele está chamando a Cremilda para ir com ele, e ela não sai do corpo. E por quê? Porque ela tem medo da morte. Ela não está madura para isso, ela tem muito medo. Como ela se sente viva, ela quer viver. Muito bem, assim que o Aniceto chega perto de ambos, quando o noivo chamava, ela levantava e logo depois ela deitava de novo, porque ela ouvia a voz do falecido e ela não queria morrer de jeito nenhum, ainda que já estivesse morta. Então, várias vezes ela ensaiava, mas voltava. O Aniceto percebeu que a dor da Cremilda era uma dor moral, ela tinha medo da morte. Então pediu encarecidamente que o noivo desse uma saidinha da sala, né? E o noivo então vai dar uma saidinha. E agora o Aniceto fala para Cremilda: Cremilda, você estava doente, nós mudamos a medicação e agora você está bem, você vai melhorar. Aí ela levanta: Ah, doutor, nossa, que alegria. Mas o senhor não era o médico que estava me atendendo. Não, eu sou outro médico. E nós descobrimos qual é o seu problema. Mudamos a medicação e agora você está bem. Ah, doutor, que coisa boa. Aí ela voltou a deitar-se, né? E o, o noivo foi chamado e o Aniceto tira a Cremilda do corpo. Primeiro ele a seda, faz uma sedação na Cremilda, tira do corpo, que ela já não estava presa por nenhum laço ao corpo denso, entrega ao noivo. Agora, quando ela acordar, ela já vai estar desencarnada aí, é problema do noivo de explicar, e, enfim. Né? Mas, pelo menos, o noivo não estava conseguindo tirá-la do corpo, e agora o Aniceto ajudou. Então, vejam que o Aniceto não falou da morte. Ah, Américo, ele mentiu. Não, não mentiu. Ele falou que ela estava ótima, que ela sarou. A doença era do corpo denso. Ela morreu, acabou, não tem mais. Às vezes há repercussão da doença no corpo perispiritual, sabemos disso. Mas aqui, para simplificar, ele resolveu o problema. Então, morte não mata ninguém, ela continua viva e bem agora. E por isso ele não mentiu. Ele só não disse o lado que ela estava. Então, nós devemos fazer isso. Né? Não falar da morte, porque ninguém morre. Mesmo que a gente esteja falando com alguém que desencarnou, o sujeito está vivo, do outro lado. Então, morte não mata ninguém, só muda de lado. Nesse filme Robôs, esse Rodney Lataria, que é esse robozinho azul aí, ele quer muito ir para a grande cidade para conhecer o grande soldador, que é o robô governante que conserta todos os robôs.
e ele quer aprender a consertar robôs também. Então, ele quer ir para a cidade grande, e lá tem uma cena em que ele, visitando o grande soldador, ele assiste na televisão o grande soldador dar um recado, né? O soldador tem muitas ideias, é muito criativo, né? É o que nós vamos ver agora. Exatamente para falar do atendimento à necessidade central, que é um procedimento que nós temos que fazer aqui quando estamos na Terra, atendendo espíritos na sua necessidade principal. Então vamos lá. É mais um filme. Então, procure uma necessidade e comece a ter ideias para atender essa necessidade. Uma ideia vai levar a outra, e sem perceber... Conseguiu! Viu a necessidade? Atenda! Muito bem, viu a necessidade, atenda. E ele dá uma dica, né? Você pensa em alternativas para atender a necessidade. E aí, uma alternativa leva a outra. E, em seguida, você consegue atender as necessidades. Então, a gente deve usar frases curtas, uma de cada vez, como se fosse um jogo de frescobol. Ou seja, não é um jogo de tênis, onde eu quero derrotar o espírito que está me ouvindo, está nos ouvindo. Nós queremos ajudar o espírito. Então, tem que ser bola boa. O que diferencia um jogo de frescobol? Ninguém, os dois oponentes que estão jogando, eles não querem vencer. Eles vencem quando a bola fica mais tempo no ar. Quanto mais tempo a bola ficar no ar, melhor. Esse é o objetivo, né? Então, é por isso que dizem que existem casamentos tipo tênis e casamentos tipo frescobol. Tem casamento que o marido quer mostrar que sabe mais que a mulher e que a mulher sabe mais que o marido. Então ficam jogando tênis, dando cortado o tempo todo. No casamento frescobol, marido e mulher convivem harmoniosamente e nenhum deles tem preocupação de vencer o outro, e sim cooperar. E é isso que a gente deve usar nos atendimentos dos espíritos. Usar espera quando o retorno exige pausa. Eu vou explicar isso melhor agora num exemplo. Esse é um caso de necessidades múltiplas. É difícil, normalmente o espírito vem com uma necessidade central. Mas aqui ele tem necessidades múltiplas. Então, nós vamos contar essas necessidades e perceber quais são aquelas que a gente pode atender e aquelas que a gente não deve atender. Vamos ver. Muito bem, esse é o título do caso, né? Esse é um caso. Caso real, foi anotado, nós anotamos esse caso. Depois, logo em seguida ao atendimento, e praticamente a gente lembrava de toda a história. Então, o espírito começa perguntando: quem foi que me trouxe aqui? Então, essa é uma necessidade inicial. Só que, se o espírito diz isso, e nós não sabemos quem trouxe o espírito, essa necessidade não dá para atender. Então, não vamos tocar nesse assunto, porque a gente não sabe. A gente pode até chamar alguém que apareça para o espírito comunicante, no sentido de provar que alguém que o conhecia, mas é muito cedo para fazer isso. Então, uma das técnicas que a gente usa é a técnica de espera, que eu mostrei agora há pouco. Eu espero o espírito falar mais alguma coisa para ver se tem outra necessidade que é passível de atender rápido. Então, o espírito continuou falando. Eu não aguento esse monte de gente falando. Olha, do que ele está falando? De que ele está falando? Será que ele está falando da reunião? Será que ele está no meio de um tumulto? Eu não sei. Mas essa é uma necessidade, uma segunda necessidade. Eu não sei onde é que ele está. Então, uma das técnicas é ficar quieto um pouquinho mais para ver se ele explica melhor o que está acontecendo. Eu quero voltar para o hospital. Essa é uma terceira necessidade. Sinal que ele estava no hospital, deve ter desencarnado, e aí foi trazido para um lugar que não é o hospital. Mas atender essa necessidade agora, sem saber o que estava acontecendo, vai obrigar a liberar o espírito para voltar para o hospital. É isso que a mentoria não quer. Quer que a gente haja no sentido de mostrar para ele que ele não precisa mais do hospital. Então, vamos em frente.
E por que você estava no hospital? Então, uma pergunta para tentar entender essa questão. Repare que não se está atendendo a primeira necessidade, que é quem foi que me trouxe aqui, e também não se falou do monte de gente que estava falando e ele estava se sentindo incomodado com a falação. Por que que você estava no hospital? Para saber, afinal de contas, qual era o problema que ele tinha. Se estava no hospital, porque tinha problema. Problema físico, provavelmente. Eu estou doente, muito doente. Isso não é uma necessidade, isso é um estado, né? É claro que ele quer sarar, mas ele não falou isso. Ele disse que estava doente, muito doente. Então, qual é a próxima pergunta? Você pode perguntar ou esperar um pouco mais. E aí ele, em vez de falar na doença, ele resolveu falar que não quer conversar com ninguém. Por quê? Está preocupado em voltar para o hospital. Então, essa é uma quarta necessidade. Eu não quero conversar com ninguém. Ora, mas ele já está conversando. Então, a gente não vai tocar nesse assunto, porque se a gente for atender essa necessidade, vai ter que liberar o espírito. Então, vamos ver o que o esclarecedor deve falar, sendo que a vez do esclarecedor ele não usou ainda. Ele voltou a falar isso: eu não quero conversar com ninguém. Aí o esclarecedor esperou mais um pouquinho e veio a seguinte observação: minha cabeça está confusa, ou seja, ele precisa de ajuda nessa confusão aí, né? Está muito barulho aqui? Perguntamos para o espírito, né? Ele diz: agora parece que melhorou. Podemos isolar a área e conversamos um pouco. Nossa, isso é possível? Sim, observe, vamos providenciar. De certa forma, os espíritos providenciaram um isolamento de tal sorte que ele se sentiu sozinho com o esclarecedor. Ele não está percebendo o médium, está só percebendo o esclarecedor. Está esperando a providência do isolamento. Você espera junto. Dali a pouco, o espírito fala: puxa, é mesmo. Ou seja, vocês isolaram a área e agora eu não estou ouvindo barulho. Ele não falou isso, mas ele confirmou que o isolamento aconteceu. Podemos conversar agora? Certo? Não está ouvindo barulho mesmo? Está ouvindo nada? Nenhum barulhinho? Podemos conversar? Acho que sim, pois eu estou muito confuso. Reparem que ele está falando de confuso, então ele deve ser um espírito masculino. Mesmo assim, às vezes o médium erra o adjetivo. Já aconteceu comigo. O médium errou o adjetivo, eu achei que o espírito era de um gênero e no fim era do outro. E a médium pediu desculpa ao final porque ela informou errado. Se fosse esse caso aqui, ela devia ter dito confusa e disse confuso, porque quem fala é o médium e quem filtra é o médium. Assim como o médium filtra palavrão, termos chulos e agressividade nos gestos, ele filtra também o adjetivo. Mas, supondo que está correto, eu posso concluir que o espírito é masculino. Mas eu também não preciso ter ideia do gênero se eu tomar cuidado em atendê-lo como se fosse ou de um ou de outro gênero, usando sempre o você. Que doença você tem? Não vão perguntar que doença ela tinha, porque senão a gente vai ter que explicar. Como assim tinha? Então, que doença você tem? É o espírito que vai dizer. Eu tenho um câncer na cabeça, então esse é um problemão que a gente pode ajudar a resolver. Só que como ela desencarnou, muito provavelmente, o câncer não continua lá no corpo. Ela pode ter repercussões do câncer, alguma dor, né? Então vamos lá. E você sente dor? Porque tem câncer que não dá dor nenhuma e tem câncer que dá uma dor difícil. Por exemplo, câncer nos ossos, né? E você sente dor? Ah, eu tenho crises muito fortes. Mas ele não respondeu a pergunta. Ele continua com dor referente ao câncer. Ainda é uma necessidade. Mas ele não respondeu. Ele falou que tem crises, mas não respondeu se tinha dor naquele momento.
Então, volta a insistir. E agora? Está doendo? Portanto, você colocou o agora. Agora está doendo porque você precisa dessa informação. Aí ele diz: agora não está doendo muito. Mas ainda dói? Dói um pouco. Está falando ainda da dor. Então, dor é uma necessidade que precisa ser atendida. Quando em crise, a dor é forte. Numa escala de 0 a 10, quanto é a dor agora? Estou usando a frase do Baymax. Numa escala de 0 a 10, quanto é a dor agora? Porque se tem crise muito forte, quem sabe essa crise não é forte e ele está com menos dor. Mas é ele que vai dizer se está com mais ou menos dor. E ele diz, deve ser um 5. Esse 6 aí significa que é aquela mesma necessidade do câncer e da dor. Ele é uma necessidade que está sendo atendida já, inclusive. Que é a principal. De todas as que ele fez, a principal é essa. Então, é essa que tem que ser atendida, a necessidade de número 6. Deve ser um 5. Ora, então vamos ver se a dor diminui mais. Preste atenção. Repare que não está dito aqui que ele vai receber remedinho, que ele vai tomar uma injeção. Ele vai melhorar. Se o espírito não perguntar, você nem precisa explicar. Presta só atenção na dor e perceba se ela vai diminuir ou aumentar. Se os espíritos estão tratando, ela tende a diminuir e não aumentar, né? Então, vamos lá. Dá um tempo para o espírito, você também espera um tempo. Puxa, como isso acontece? Então, ele não percebeu o que aconteceu, porque ele não tomou medicação nenhuma, não tomou injeção nenhuma, não fizeram aplicação de absolutamente nada que ele possa ter visto. A ação é fluídica. Por isso que ele estranhou. Mas como é que isso acontece? Estamos usando uma medicação nova, não precisa entrar aí na tela, a menos que o espírito pergunte, como é que é isso? Aí você pode dizer, nós usamos fluidos. Fluidos. Depois eu conto um caso engraçado para vocês. É verdade, parece que eu só tenho uns resquícios do câncer. Olha só o que o espírito falou agora. Por quê? Provavelmente ele já não está sentindo o câncer como ele sentia. Por quê? Porque o câncer é do corpo físico. Agora ele já está na vida espiritual. Ah, mas tem repercussão da dor? Tem, tem repercussão da dor. Mas é por isso que ele foi levado à reunião, para diminuir essa repercussão, para ele melhorar, para ficar mais fácil o atendimento a ele. Isso mesmo, eu tenho uma notícia para você, é o esclarecedor que está falando. Ora, que notícia será essa? Bom, primeiro o espírito pergunta, notícia? Né? Quando a gente faz suspense para dar uma notícia, o sujeito fica interessado. Notícia? Que notícia é essa? Aí você vai dar a notícia. Sim, você sarou do câncer. O câncer é uma doença do corpo denso. Ah, senhor médico, eu li um livro da Lavra de Chico Xavier que o sujeito apareceu com um câncer de sangue na vida espiritual e sentia a repercussão de dores no corpo. E foi orientado, inclusive, a fazer uma transfusão de sangue na vida espiritual. E só aí ele melhorou. Isso pode acontecer, mas normalmente não acontece. Então, a gente só precisa ficar atento. Aí ele ficou emocionado, o espírito. Como isso é possível? É uma outra pergunta, é uma necessidade. Aqui dá para responder rapidamente essa necessidade. Foi o tratamento que você fez. Ah, mas senhor médico, ele morreu. Não, eu sei, mas a gente não vai dizer que ele morreu, porque ele está vivo. A gente só não diz o lado. Ele está bem agora. E o que aconteceu? O tratamento que começou sendo feito na Terra resolveu o problema, porque ele desencarnou, ele está mais livre da doença do que nunca. Nossa, que boa notícia! Isso dá um up no espírito, né? Ele dá uma melhorada na hora ali, né? Mas eu estou sentindo muito cansaço. Bem, aqui tem que atender essa necessidade também. É que você lutou muito com a doença, o cansaço é natural. É natural que você esteja cansado. Mas... E aí ele diz uma outra necessidade, eu estou com muito sono. Seria uma... O cansaço é uma sétima necessidade e o com muito sono é uma oitava necessidade. Então, vamos atender. Já que está cansado, está com sono, vamos atender. Então, vamos acomodar você para dormir um pouco. Tá?
Américo, por que você não falou que vai colocar um na cama, numa maca? Aí eu preciso contar alguns micos que eu paguei, e justamente na hora de encaminhar o espírito, que é quando a gente comete os maiores micos, né? Uma vez eu disse para o espírito que a gente ia colocá-lo numa maca, e ele falou assim: Mas eu já estou na maca. Ué, quando o cara fala isso, ele fica em dúvida: Escuta, você está me vendo? Como é que você está me ajudando sem me ver? Então, nós não podemos, é um dos cuidados que a gente falou lá no início, dos cuidados que valem para qualquer atendimento. Nós não podemos fazer uma afirmativa que a gente não tenha certeza. Então, em vez de colocar o sujeito na maca, na cama, no sofá, no banquinho, nós vamos acomodar você. Para quê? Para você dormir, tirar um soninho. Né? Muito obrigado. Ele já estava mais para lá do que para cá. Provavelmente sedado pela mentoria, porque agora ele desencanou com aquela história do câncer e vai poder dormir maravilhosamente bem. Lembre-se, você sarou. Ele está quase dormindo, a gente está mandando mais um recadinho para aquilo ficar no inconsciente. Eu sarei. Ele vai dormir com essa ideia lá dentro dele, né? E aí ele fala: que maravilha, já está quase dormindo. Aí você insiste: durma bem. Ele não fala nada, você sarou, volta no assunto, você está sarado. Pronto, dormiu. Dúvidas?